Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical de hoje. Hoje vamos começar a lição número 2, que fala sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. E eu vou pedir ao irmão Orlando para dar início com uma oração, por favor. Obrigado, Senhor, por este dia, Senhor, por tudo que nós podemos levantar no nosso meio, Senhor. Obrigado por ter permitido que nós chegamos aqui à tua casa, Senhor. Senhor, cuida-te neste dia, dá-nos sabedoria para aprendermos mais de ti, Senhor. E temos tudo em tuas mãos, Senhor, que esse estudo tudo que tem nos fortalecer, Senhor, para conhecermos mais a tua palavra, Senhor. Esteja conosco, Senhor, durante o dia todo, Senhor. Proteja-nos, Senhor, de tudo, Senhor. E tudo que for tratado aqui, que seja para o teu bem e para a tua glória. Amém. Amém. Obrigado, irmão Orlando. E então vamos dar início o reino dividido, Jeroboão e Roboão, que encontra-se na página 10 dos professores, né? Como todos temos a mesma revista desta vez, é a página 10. O texto áureo encontra-se em Provérbios 19, 21, que diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A verdade prática, os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 de Reis e podem já manter esse livro aberto porque vamos ler muito hoje em Reis. 1 de Reis 12, do versículo 1 até 10, e depois o 13, o 14 e do 26 até 29. E podem acompanhar na vossa revista, na página número 11. Vamos então começar. E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo agora, pois alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até ao terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe lhe farás boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele falaram, dizendo: ainda falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimos os nossos jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. O versículo 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, e lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Versículo 26 em diante. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será ou subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Ok? Já foi muito, mas vai ajudar-nos para conhecer estas duas pessoas, Jeroboão e Roboão. E vou começar já com uma correção. Na vez passada eu disse que Jeroboão e Roboão são filhos de Salomão, mas só Roboão é filho de Salomão. Jeroboão, mesmo tendo um nome parecido, era um servo ou um empregado de Salomão e era filho que nós lemos aqui, Nebate. Filho de Nebate, está no versículo 2, ok? E então, nós vamos perceber durante a lição que Jeroboão recebeu uma profecia para
essa profecia que ele iria liderar 10 das 12 tribos, né? 10 dos 12 reinos, podíamos dizer em outras palavras, porque haveria muita confusão devido a certas decisões que Salomão e depois mais tarde o seu filho Roboão tomaram, né? Então Deus já estava a preparar Jeroboão para isso, e Jeroboão, de alguma maneira, nós vamos perceber que também queria isso para ele, mas da forma errada, ok? Nós vamos perceber que essa divisão que existiu no povo devia de acontecer, mas não da maneira como aconteceu, ok? Então vamos à introdução, que se encontra na página 13. Após a morte de Salomão, em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, que podemos ler em 1 de Reis. E ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes. O reino do norte, que chamamos por Israel, e o reino do sul, que depois conhecemos por Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida, ok? A lição que nós devemos aprender nesta lição é o cuidado que nós devemos ter quando tomamos decisões, né? Nós às vezes pensamos que tomamos uma decisão e só vai atingir a nós, mas às vezes as decisões que nós tomamos podem atingir a nós, a nossa família, o nosso lar, né? o nosso parceiro, né? A nossa igreja, a nossa vizinhança, e então nós não percebemos muitas vezes a responsabilidade que nós tomamos quando tomamos certas decisões nas nossas vidas. E aqui nós vemos que Roboão teve esse mesmo problema, que não mediu as consequências da decisão que iria tomar para com o povo. O tópico 1 fala as principais causas da cisão, ou da divisão, numa outra palavra. Primeiro, a carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou de dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em parte pela paz, seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seu investimento era direcionado para construções e projetos arquitetónicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcam seu governo. E nós podemos ler isso em 1 de Reis 5, 3 e 5. Eu vou pedir aos irmãos que abram. E quem encontrar, possa ler também. 1 de Reis 5, 3 até 5. Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso ele nunca pode construir um templo dedicado ao Senhor. Seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai: o seu filho que eu vou pôr como rei depois de você construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Até o 5. Ok, obrigado. Não, está certo. A tradução é um bocadinho diferente, então não. Mas obrigado, Dominic. Então nós percebemos aqui, né, através da forma como Salomão recebeu a sabedoria de Deus, né, nós sabemos que isso foi um pedido que ele fez a Deus e Deus lhe concedeu essa sabedoria divina. Ele não teve a necessidade, como os reis anteriores, o seu pai Davi e o rei Saul, de entrar em guerras, né? Então isso o poupou de ter o mesmo problema que teve Davi. Que Deus queria que Davi, né? Nós sabemos que Deus o chamou como um homem segundo o seu coração, mas também Davi era de qualquer maneira uma pessoa que tinha matado muitas pessoas através de guerras, né? Então ele tinha, assim como a palavra diz, ele tinha o sangue de muitas pessoas debaixo dos seus pés, né? E isso Deus não achou por correto, né? Mesmo sendo essas guerras necessárias, mas não achou por correto ele ser a pessoa a construir o templo, né? Por causa do sangue que tinha sido derramado por suas mãos. E então Salomão, sendo um rei sábio, podemos dizer, e percebemos também através da leitura, sendo um rei
também muito criativo, um arquiteto de alguma maneira, então tomou essa decisão de construir o templo que já tinha sido ordenado, e Salomão, com toda a sabedoria que Deus lhe tinha dito, fez um templo grande, fez muitos projetos, fez muitos palácios, muitas coisas grandes, mas isso tudo, claro que foi necessário pagar, não é? Até aquele ponto, o povo apoiava, claro que os dízimos, apoiava o trabalho, digamos, do reinado, mas muitas riquezas que existiam eram riquezas que ganhavam nas guerras, né? Porque não se ia lutar e ficava-se somente com nada, né? A luta havia aquela guerra e depois ficavam com as riquezas daquele povo que acabaram de conquistar. Como isso já não existia, como não havia guerras, foi necessário existir o sistema de impostos, né? Então já percebemos que já há muitos anos atrás existia impostos, e se nós hoje em dia pagamos impostos é porque já havia uma certa origem de apoiar o povo, né? É o dinheiro que nós todos separamos e até hoje entregamos aos nossos governantes, ou entregamos ao governo do nosso país, para que eles possam administrar e dividir por entre o povo, né? Para pagar as estradas, para fazer remodelações, para fazer, também, claro, pagar os salários deles, eles também estão a fazer o seu trabalho, né? Para pagar os estudos das nossas crianças. Nós hoje em dia enviamos as crianças de graça para a escola, né? Sem pagar a quase nada, é porque nós também estamos a pagar indiretamente através dos nossos impostos, né? E então assim nós ajudamos uns aos outros, e o rei Salomão então implementou esse sistema ainda mais forte no povo de Israel. Vamos então continuar, que diz: contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados, né? É uma questão que nós também conhecemos aqui na Alemanha, e eu sei também que no Brasil é assim, que se paga muito imposto do seu salário, né? Quanto mais rico o país é, mais impostos nós pagamos, né? Porque a riqueza também tem que ser administrada de alguma maneira, né? Então o povo é buscada a responsabilidade. Nós temos muitas coisas boas, mas também temos que descontar muito para ter essas coisas boas, não é? Então, assim também foi no tempo de Salomão, com uma pequena injustiça que nós vamos perceber que é, pois, a razão do conflito que existiu. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Segundo ponto, a divisão do reino. O autoritarismo, ou a autoridade que o rei Salomão culminou, que quer dizer chegou ao topo ou alcançou o limite, no descontentamento das 10 tribos do norte, em compartida às tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel. Participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Quando Salomão morreu, em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, sob o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, mas ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não dos anciãos, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra esta decisão, formaram um novo reino, o Reino do Norte. Okay? Então nós percebemos aqui o problema dos impostos que eram pagos, é que mesmo se as 12 tribos pagavam impostos, só 2 tribos é que tinham vantagem desses impostos. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que era onde era situado Jerusalém, era onde era situado o palácio do rei. Então aí estava também o povo que administrava o reino completo. Um grande problema, porque todos pagavam e só poucos é que lideravam, né? E nós sabemos que isso é um problema que existe até hoje. Se nós olharmos, por exemplo, na política, aqui na Alemanha, né? Nós estamos hoje num dia de eleições, também é um dia muito importante e que devemos orar por isso. Se nós olharmos aqui para a Alemanha, há uma certa confusão mesmo nesse sistema, né? Porque aqui também há regiões mais ricas e há regiões menos ricas, né? Então, por exemplo, a região que dá mais dinheiro também tem a intenção de ter mais votos, mais poder no governo, né? Por exemplo, vemos isso em Bayern, vemos Baden-Württemberg como regiões que têm muita potência, têm a indústria mais forte da Alemanha, também são essas duas regiões que querem mandar mais, né? E pode haver um certo conflito entre as regiões por causa disso, né? Porque uma região como Berlim, mesmo sendo a capital, não tem tanta indústria, não tem tanto poder, mesmo tendo lá a capital do poder, né? Tendo lá o parlamento. E isso aconteceu
no tempo de Salomão e depois agravou-se no tempo de Roboão, em que os reinos do norte, né, os 10 tribos do norte, não tinham tanto poder, assim como deviam talvez ter, mas pagavam os mesmos impostos como pagavam as outras 2 tribos que tinham todo o poder sobre o reino completo. Vamos a 1 de Reis 12, 16 até 20. 1 de Reis 12, 16 e tem 20. E quem encontrar pode ter a gentileza de ler. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai em mim. Ao terceiro dia, e o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque estava revolta, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, e a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou com pedras e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim lhe desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação. E o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Ok, obrigado. Então aqui nós já tínhamos lido uma parte e percebemos no contexto então que no momento em que Roboão então quis buscar os impostos às tribos do norte, houve um apedrejamento, obrigado, hoje as palavras estão a encravar. Então foi morto a pessoa, o cobrador de impostos, né, de alguma maneira. E então nós percebemos, a partir desse momento, o povo decidiu não mais seguir a Roboão, não mais seguir a casa de Davi, e sim elegeram Jeroboão como rei. E a partir daí começou a divisão entre os dois reinos, né, que até aquele momento eram só um reino. Como é que isso acontecia, né? O povo, Salomão até tinha sido muito sábio quando colocou os impostos, porque diferente do que, por exemplo, nós que pagamos todos os meses os nossos impostos, ele ia buscar os impostos sempre de uma tribo, 12 tribos, 12 meses no ano, ele ia buscar cada mês de outra tribo os impostos. Assim, o reino tinha sempre, digamos, alimento suficiente, tinha ouro suficiente, tinha coisa suficiente durante todo o ano, porque sempre ia buscar a outra tribo e cada tribo tinha um ano para preparar-se para pagar o imposto, né? De alguma maneira era uma forma justa, só que era muito alto o imposto. Então nós percebemos que toda a rebelião podia ter sido evitada se Roboão se fosse sábio e tivesse escutado aquilo que os anciãos lhe tinham dito e simplesmente dissesse: ok, nós vamos reduzir o imposto para agradar um pouco ao povo, para manter o povo também de forma a seguir o rei e compreender o rei e apoiar o povo. Assim ele perdeu tudo no final, porque assim só duas tribos é que continuaram a pagar impostos, que imagino que complicou o reinado extremamente, né? A síntese do tópico 1 é: a missão de um líder é direcionar ou dirigir seus liderados e não oprimir. E isso é algo que nós devemos de aprender desta parte, é que um líder nunca impõe algo sobre outros, né? O que um líder deve fazer é dirigir, é liderar, né? O que é que isso quer dizer?
deve de recomendar, deve de falar com o povo, mas nunca deve dizer é assim e é assim que é feito. Né? E nós percebemos que isso pode trazer muito constrangimento, pode trazer uma revolução, pode trazer insatisfação dentro do povo, e isso não vai ajudar ninguém. Então, se nós, principalmente aqueles que têm uma posição, uma responsabilidade na igreja, devem perceber que não estamos aqui para oprimir ninguém. Se nós somos líderes na nossa lar, não estamos aqui para oprimir ninguém. Né? Devemos de respeitar a opinião dos outros, devemos de ouvir. No final, claro que vamos tomar uma decisão que nem sempre vai agradar a todos. Mas de mesma devemos dar a oportunidade de ouvir e pedir conselho, assim como Roboão fez, mas ouvir ao conselho sábio, ok? E não ouvir talvez aquilo que um amigo possa dar, né? Ele foi falar com os seus amigos da juventude e eles deram-lhe uma ideia que não foi agradável para o final da história, né? Segundo tópico, os erros de Roboão. A repetição dos erros de Salomão, que é o primeiro ponto. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu atacar o conselho dos jovens, acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estavam. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. Isso significaria desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Ele podia ter reduzido o imposto, com a consequência de não fazer os palácios tão depressa como ele talvez queria, mas mantendo o povo animado. Tomando a decisão que ele tomou, fez com que os projetos tiveram que parar. Né? É assim que às vezes nós vemos, quando há uma alteração de governo e os projetos param assim do nada, porque já não estão lá as pessoas que querem continuar esse projeto, já não estão as pessoas que vão apoiar esse projeto. E então nós temos que ter esse cuidado. Se nós queremos ver a igreja continuar a crescer, nós temos que apoiar-nos uns aos outros e devemos de às vezes também reduzir a marcha para poder alcançar o destino. Se nós aceleramos muito, vamos perder muitos pelo caminho. Então temos que ter sempre esse meio termo, temos que ter essa medida e aconselhar-nos bem para chegar à meta. Porque a meta era construir, a meta era crescer, mas no final, com o acelero demais, a meta nunca vai ser alcançada, porque já não havia meios para pagar e já não havia povo que o apoiava. Então já nem fazia sentido ele construir as coisas que estavam planeadas a ser feitas. E é esse cuidado que nós temos que ter. Né? É uma lição que também podemos aprender para a nossa convivência como seres humanos, porque nós temos que ter um cuidado uns com os outros. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua forma de ver as coisas e devemos de ver e medir as consequências das decisões que nós vamos tomar. Segundo ponto, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram e, sob seu domínio, ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso o levou à ruína. Devemos ter muito cuidado com os conselheiros que nós deixamos na nossa vida. Devemos pedir conselho aos nossos amigos? Sim. Devemos de simplesmente fazer tudo aquilo que os nossos amigos nos dizem? Não. Porque a decisão final, as consequências finais vão ficar na nossa vida. Nós devemos de pensar muito bem as decisões que nós tomamos e nós, graças a Deus, nós temos hoje a possibilidade de pedir o Espírito Santo nos ajude e Ele nos vai colocar pessoas também que nos vão ajudar a tomar a decisão. Ele vai nos mostrar palavras da Bíblia que nos vão ajudar a tomar a decisão. Claro que qualquer dia temos que tomar uma decisão. Mas nunca devemos de ouvir só a decisão de um amigo ou a ideia de um amigo e assumir essa ideia como a verdade absoluta, porque a única verdade absoluta que nós temos é a palavra de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado e nós vimos as consequências que uma má decisão trouxeram para o povo de Israel, que foi a divisão entre os dois reinos. O cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê, que é a nossa cabeça ou as nossas ideias de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente ou derrotado. Provérbios 28, 26. Quem tiver pode ler rapidamente.
Isso, Provérbios 28 e 26. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Amém? Obrigado, Dominic. Então, quem confia no seu próprio coração, como diz a tradução mais tradicional, é insensato ou é tolo, eu gostei da versão, mas o que anda sabiamente escapará. O que quer dizer? Quem ouve os conselhos sábios se escapará de todos os problemas que podem vir através de um conselho que não é sábio. Né? Nós devemos ter esse cuidado. Claro que o nosso coração é enganoso, claro que aquilo que nós às vezes pensamos nos pode enganar, por isso mesmo é que nós precisamos de conselhos, por isso mesmo é que até mesmo se recomenda sempre pedir uma segunda opinião antes de tomar decisões que vão alterar algo grandemente na nossa vida, mas nós devemos de ter sempre esse cuidado e também analisar se esse conselho que estamos a receber pode mesmo ser a solução para o problema que nós estamos a ter. Porque nós não queremos ter a solução que nos vai trazer mais problemas do que os problemas que nós já tínhamos antes, não é? Porque então não é uma solução. E esse cuidado que nós temos de ter e é esse descuidado que Roboão teve na decisão que tomou. Terceiro tópico, para chegar ao final desta lição, é o reinado e a idolatria de Jeroboão. Como nós já lemos e como eu já tinha dito, tinha tudo para dar certo, mesmo com a divisão, porque Deus já tinha avisado Jeroboão que ia acontecer isso, mas deu tudo mal por causa da idolatria que entrou no reinado do norte. Primeiro, a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele, e Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Vamos a 1 Reis 11, 29 a 31. Vai falar sobre essa mesma profecia. 1 Reis 11, 29 a 31. Amém? Ok? Então nós percebemos aqui que Aías, através da simbologia, né, de rasgar a sua veste em 12 pedaços, entregou 10 pedaços então a Jeroboão e disse que o Senhor lhe tinha dito que ele iria receber essas 10 tribos. Né? Então nós percebemos que, de alguma maneira, Deus já estava a preparar Jeroboão para a situação que estava por acontecer. Então nós percebemos que a divisão acontecendo não foi algo mau, porque alguém devia de adverter Roboão, ok? Às vezes são coisas que acontecem na nossa vida que nós pensamos que são horríveis, mas que Deus já tinha o controle de tudo, já estava a preparar as pessoas à volta para essa situação que estava por acontecer, né? O grande problema entrou depois, que é no segundo ponto, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para a adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir dois santuários de adoração com bezerros de ouro, e um ao norte, em Dan, e outro ao sul, em Betel. A fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém, a atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e a sua família. Então nós aí percebemos o grande problema. Deus nunca disse a Jeroboão para ele construir outros templos, e muito menos para construir templos em que devia de ser adorado outros deuses. Não é?
Nós vamos perceber, vamos já ler o texto bíblico, nós vamos perceber que o maior problema é que Jeroboão inventou mentiras para simplesmente o povo não ter que ir a Jerusalém. Jerusalém é onde estava o templo, né? E isso é um grande problema, porque o medo dele é indo a Jerusalém, é que o povo pudesse reunir-se outra vez com o povo do sul, né? Com o reino de Judá, e que se pudesse reunir os dois reinos, né? Deus talvez tinha preparado Jeroboão para que houvesse essa divisão, sim. Mas eu creio que Deus também já estava a preparar a reunificação do país. E isso, se fossem adorar todos juntos, iam perceber que há um só país, que é um só povo, assim como nós vamos a semana que vem festejar a reunificação da Alemanha, a Alemanha do Leste e a Alemanha do Oeste, que são uma só Alemanha, simplesmente foi dividido por por questões que existiram durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui aconteceu o mesmo. Era um só povo que foi dividido por questões de ideias diferentes, de políticas diferentes, mas por detrás era um só povo. E o plano de Deus era reunir outra vez o povo. Mas Jeroboão, com medo de perder o seu reino, começou então a dar soluções alternativas. Não é? Hoje em dia nós dizíamos a dar verdades ou fatos alternativos, a invenção do nosso querido Trump, né? Verdades alternativas, e ele então inventou deuses alternativos para não terem que ir a Jerusalém. E escolheu lugares que, biblicamente, são lugares importantes, como Betel e Dan, que são lugares onde Abraão e Moisés já tinham construído lugares de adoração a Deus, não a bezerros, a Deus. Okay? E então nós vamos perceber em 1 Reis 14, 7 a 14, o castigo que ele recebeu por essa decisão que ele tomou. 1 Reis 14, do 7 ao 14, sim, por favor. Vai, diz Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que te levantei no meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste um mal pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo o homem, até o menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até de todo se acaba. Quem morrer a Jeroboão na cidade dos cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa, entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas será também agora. Amém? Ok. Sei que é um texto um pouco longo e é um texto um pouco duro, mas nós percebemos que através destas decisões que estes dois homens escolheram ou tomaram, através de Rehoboão, que decidiu não agradar o povo e simplesmente fazer as coisas da maneira como ele achava, de forma egoísta, de forma orgulhosa, que trouxe a divisão, e Jeroboão, que Deus tinha escolhido para continuar então no reino do norte, que o povo adorasse a Deus, trouxe idolatria para com o povo e fez com que começou a catástrofe em Israel. E nós vamos ler durante toda esta lição, todas estas lições que vamos ler, a confusão que houve através destas decisões que foram tomadas. E a partir daí o povo de Israel entrou em guerras desnecessárias, entrou em conflitos internos desnecessários,
porque simplesmente começaram a idolatrar outros deuses, começaram a desagradar a Deus de tal maneira que Deus chegou quase ao ponto de destruir outra vez o povo. Não é? Nós sabemos que Deus não estava nada contente com o povo que ele tinha escolhido. E se nós percebemos que Jesus hoje em dia, mais do que nunca, traz um evangelho para todos, é porque o povo de Israel nunca agradou a Deus da maneira como deveria. E nós, se formos a ver, né, Deus escolheu a eles de uma maneira tão carinhosa, de uma maneira tão amorosa. Nós não temos esse privilégio de ser o povo escolhido. Nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E mesmo assim, nós muitas vezes agimos assim como também o povo de Israel. Não reconhecemos o sacrifício que Jesus fez por nós, não reconhecemos o sacrifício que Deus fez por nós, não reconhecemos o amor que Deus tem por nós, e trazemos problemas através de decisões, através do nosso próprio egoísmo para a nossa vida. E se nós aprendemos alguma coisa desta lição, é que nós temos que ter muito cuidado com as decisões que nós tomamos, não é? Porque vão trazer consequências, e às vezes consequências grandes para a nossa vida e consequências grandes para a nossa própria família. Nós percebemos que Jeroboão tomou a decisão, mas toda a sua descendência terminou através de uma guerra que nós vamos ler depois, numas lições mais tarde, não é? Que toda a sua família não teve continuidade. E assim terminou a descendência de Jeroboão. Terceiro ponto, consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios ou da caída do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem, que está em Isaías 42:8. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a sua maldição. Deus não se agrada quando tem que castigar-nos. Não, porque Deus é amor. Mas Deus também não permite que nós estejamos a fazer e a saltar, a cuspir na cara dele toda a nossa vida, então temos que ter esse cuidado. Claro que nós estamos a viver no tempo da graça e claro que as condições talvez são um pouco diferentes do que o tempo antigo, porque senão nós teríamos talvez a ver Deus a agir de uma forma mais radical, mas nós vemos através das catástrofes que acontecem no mundo, nós vemos através das situações que estão a acontecer no mundo, que o mundo está a ser dirigido pelo inimigo. Nós vemos que Deus está a mostrar-nos, a dar-nos os sinais que o fim está a chegar, e então nós temos que estar mais preparados do que nunca, e não somente estar preparados nós, mas preparar aqueles que estão ao nosso redor, porque se nós ainda temos aqui muitas cadeiras livres, não é só a pandemia, mas é também porque ainda muitas pessoas não ouviram falar de Jesus Cristo, e essa é a nossa missão, e é essa a missão mais importante que nós temos na nossa vida. Muito mais importante do que só pensar no nosso bem-estar. Claro que devemos pensar na nossa salvação, mas também devemos pensar na salvação daqueles que estão ao nosso redor. E temos que fazer, de certeza temos que fazer mais. Não é talvez, nós temos que de certeza fazer mais, porque ainda há muitas pessoas por alcançar e Deus quer alcançar estas pessoas. Mas Ele vai alcançá-la através de nós, se nós estivermos dispostos a fazer a sua vontade. Então não vamos ser como Roboão e Jeroboão, de fazer as coisas à nossa maneira, de tomar decisões à nossa maneira, de talvez colocar coisas humanas superiores às coisas de Deus, como talvez os nossos passatempos, como talvez o clube de futebol, que pode ser a idolatria moderna que nós temos hoje em dia, algum famoso, mas sim colocar os projetos e os planos de Deus, o chamado que Deus tem colocado em nós, superior a tudo aquilo que Deus, ou que tudo aquilo que nós podemos alcançar humanamente na nossa vida. E vamos terminar com Deuteronômio 11, 26 a 28, que nós percebemos aí que Deus disse isso mesmo ao povo de Israel. Deuteronômio 11, 26 até 28. Irmão Isaac. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes o mandamento do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos manda. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, vos diverdes do caminho que hoje vos ordeno, para se seguir outro Deus que não conheceis. Obrigado, irmão Isaac. Então nós vemos aqui que Deus já desde o início deu dois caminhos. Ou o caminho da bênção, se nós seguirmos a Ele,
ao caminho da maldição se nós não seguirmos a Ele. E não estou a dizer que Deus é que nos vai amaldiçoar. Nós amaldiçoamos a nós mesmos através do nosso próprio ser, através das nossas próprias decisões e através do inimigo que começa a ter mais poder em cima de nós se nós deixarmos de praticar as coisas que agradam a Deus. Não é? É uma consequência, digamos, que vem da nossa decisão de não seguir a Deus. Deus não precisa de fazer nada, porque o inimigo já está interessado em nossas vidas e está. Ele quer destruir as nossas vidas, mas nós é que temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar contra aquilo que não agrada a Deus. E Deus enviou o Espírito Santo para nos ajudar nisso. E nós temos esse privilégio de ter Deus em nossas vidas, todos os momentos, todo o tempo. Eu acho que nós podemos sentir a presença de Deus ainda muito mais do que o povo de Israel, porque o povo de Israel via Deus às vezes numa nuvem, via Deus através de coisas que aconteciam sobrenaturais no povo, mas não viam Deus diretamente. Tinham aquele processo de ir ao templo uma vez no ano, fazer as lavagens, e só o sumo sacerdote é que podia entrar no lugar santíssimo, onde podia então pedir, interceder pelo povo de Israel. E nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo connosco, que podemos falar todo o tempo com Ele, que nós podemos desabafar com Ele, de pedir-lhe direção, e então vamos usar esse privilégio que nós temos. Vamos agradecer a Deus e vamos pedir que as suas bênçãos nunca saiam de nós. E mesmo que pareça que estamos a passar por dificuldades, Deus sabe porquê estamos a passar por isso. E se nós tivermos plena confiança nele, não precisamos de ter medo por aquilo que está a acontecer. Não precisamos ter medo daquilo que se vai levantar contra nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Conclusão. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Amém? Então vamos procurar esses amigos, vamos procurar esses anciãos, vamos procurar essas pessoas que nos vão dizer a verdade, mesmo que possa doer, mas que nos vai ajudar a continuar, e não todos aqueles que nos vão paparicar todo o tempo, que nos vai levar à desgraça. Amém? Para a semana vamos então falar sobre a lição número 3, Elias e os profetas de Aserá e Baal. É um texto que creio que todos já conhecem, é digamos, uma das partes mais interessantes ou mais poderosas que podemos quase encontrar na Bíblia, né? Quando Elias luta contra os profetas de Baal, mas é algo que nós também podemos aprender nessa situação, que é a plena confiança em Deus e que Deus sempre tem mais poder.